Ele tirou tudo dela. E depois a engravidou por vingança. Yasmin achou que era azar, mas era ele quem fechava cada porta no seu caminho. Antes de eu te contar como esse milionário a destruiu, já deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta de qual cidade você está assistindo. Porque quando ela descobriu a verdade já era tarde demais. Ela já era propriedade dele. O elevador parou no 30º andar e Yasmin sentiu o estômago afundar. Não era nervosismo de primeiro dia. Era algo mais antigo, mais escuro. Um pressentimento que ela ignorou enquanto as portas de aço deslizavam e revelavam o hall da presidência. Mármore preto, vidro fumê, silêncio de túmulo. A secretária nem levantou os olhos. Senhorita Yasmin, a presidência está aguardando. Ela ajeitou a pasta contra o peito como um escudo inútil. 3 meses atrás, dormia em um apartamento de 2 quartos no Itaim. Tinha um namorado, uma prima que chamava de irmã, uma vida. Agora carregava tudo o que restou em uma mala de mão e uma conta bancária no vermelho. A porta dupla se abriu sem ruído e o mundo de Yasmin desmoronou pela segunda vez. Magno Salles estava sentado atrás de uma mesa de vidro negro, os olhos cor de âmbar fixos nela como um predador que finalmente encurralou a presa. 5 anos. 5 anos desde aquela noite em que ele a expulsou do apartamento dele com 2 frases que ainda queimavam na memória. Você é igual ao seu tio. Uma fraude vestida de seda. Yasmin congelou no batente da porta. As pernas não obedeciam. O ar não entrava. Fecha a porta. A voz dele não mudou nada. Grave, controlada. O tipo de calma que precede tempestades. Ela não se moveu. Magno inclinou a cabeça. Um sorriso mínimo curvou o canto da boca. Não tinha calor. Não tinha humor. Era o sorriso de quem já venceu. Eu disse para fechar. O clique da porta soou como sentença de morte. Yasmin encontrou a própria voz em algum lugar do pânico. Isso é... A vaga era em uma corretora, não era... Minha? Ele a interrompeu sem pressa. É. Desde o mês passado. Comprei especificamente para esse momento. O sangue de Yasmin gelou. Você não pode... Senta. A palavra cortou o ar como um açoite. Yasmin obedeceu antes que o cérebro processasse a ordem. As pernas simplesmente cederam na cadeira à frente da mesa. Magno a estudou em silêncio. Os olhos desceram pelo rosto dela, pelo tailleur barato, pelas mãos que tremiam sobre a pasta. Ele absorveu cada detalhe da ruína que ela se tornou. E pareceu satisfeito. 3 meses atrás você tinha um apartamento. Ele começou a listar como quem lê um relatório. Um noivo. Um estágio garantido no banco do sogro do seu primo. Uma vida confortável, construída em cima de dinheiro roubado. Yasmin abriu a boca para protestar, mas ele ergueu um dedo. Um único dedo. E ela calou. O noivo te traiu com a sua prima no dia do seu aniversário. O estágio evaporou. O apartamento foi retomado por dívidas que você nem sabia que existiam. E o seu querido tio Otávio? Magno deixou a pausa se arrastar. Te jogou na rua quando você mais precisou. Cada palavra era um bisturi abrindo feridas que ainda sangravam. Como você sabe? Porque eu orquestrei tudo. O mundo parou. Yasmin sentiu o chão sumir debaixo dos pés, mesmo estando sentada. A sala girou. O ar ficou denso demais para respirar. O quê? Magno se levantou. Contornou a mesa com passos lentos, calculados. Cada movimento desenhado para maximizar o terror. O seu noivo não te traiu porque quis. Ele parou ao lado da cadeira dela. Eu ofereci a ele algo melhor. A sua prima foi só o bônus que ele escolheu. Yasmin tentou se levantar. A mão de Magno desceu no encosto da cadeira, prendendo-a no lugar. O calor do corpo dele irradiou contra as costas dela. O perfume amadeirado invadiu os sentidos. O mesmo perfume de 5 anos atrás. O mesmo cheiro que um dia significou desejo e agora cheirava a perigo. As dívidas do seu tio estavam espalhadas em 15 credores diferentes. Eu comprei todas, uma por uma. Coloquei no seu nome através de procurações que o idiota assinou sem ler. A voz dele desceu um tom, quase um sussurro contra o ouvido dela. Você me deve 4 milhões de reais, Yasmin. E o prazo venceu ontem.
Ela virou o rosto. Encontrou os olhos dele a centímetros de distância. Frio, calculista, impiedoso. O Magno que ela conheceu, aquele que a beijava como se o mundo fosse acabar, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Por quê? A pergunta saiu estrangulada. Magno se afastou. Voltou para o lado da mesa e pegou uma pasta preta. Jogou na frente dela com um baque surdo. Abre. As mãos de Yasmin tremiam tanto que ela levou 3 tentativas para conseguir. As páginas eram densas. Termos jurídicos, cláusulas, obrigações. No topo, em letras vermelhas, contrato de exclusividade confidencial. É simples. Magno cruzou os braços. Você se torna minha assistente executiva particular, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mora no loft anexo a esse escritório. Não sai sem minha autorização. Não fala com ninguém sem minha permissão. Cada respiração sua me pertence até que eu decida que a dívida está paga. Yasmin ergueu os olhos do papel. A incredulidade transformou o medo em raiva. Isso é cárcere. É ilegal. É um contrato. Ele deu de ombros. Assinado por livre e espontânea vontade. A alternativa está na página 12. Ela folheou com dedos trêmulos. Cláusula de rescisão. Em caso de recusa ou abandono, todas as dívidas serão executadas judicialmente e as provas de fraude serão entregues ao Ministério Público. Pena estimada, 8 a 12 anos de reclusão. O documento caiu das mãos dela. Você não pode fazer isso. Magno se inclinou sobre a mesa. Os olhos âmbar queimaram nos dela. Eu já fiz. A voz desceu para um sussurro que arrepiou a nuca de Yasmin. Você destruiu minha vida há 5 anos, Yasmin. Agora vou destruir a sua. Pedaço por pedaço. E você vai me agradecer por cada migalha que eu deixar sobrar. Ele deslizou uma caneta sobre a mesa. Preta, pesada, definitiva. Assina. Ou liga para o seu advogado do presídio. Yasmin olhou para a caneta. Para o contrato. Para o homem que um dia jurou que a amava. O silêncio durou uma eternidade. Então ela pegou a caneta e vendeu a própria alma. O celular de Yasmin voou pela janela às 7h12 da noite. Ela assistiu o aparelho desaparecer na escuridão da Faria Lima, 30 andares abaixo, e sentiu uma parte de si mesma ir junto. A primeira regra. Magno fechou a janela com um clique suave. Nenhum contato externo sem minha autorização expressa. Yasmin ainda encarava o vidro. Do outro lado, as luzes de São Paulo piscavam como se o mundo continuasse girando. Como se a vida dela não tivesse acabado de ser jogada no vazio, junto com o único elo que a conectava ao resto da humanidade. Minha mãe está naquele telefone. A voz saiu rouca, quebrada. Suas fotos? Magno caminhou até a mesa e pegou uma caixa preta. Irrelevantes. Seus contatos? Inexistentes a partir de agora. Ele abriu a caixa. Dentro, um relógio prateado repousava sobre veludo negro. Segundo item do protocolo. Yasmin não se moveu. Magno contornou a mesa. Parou na frente dela. Pegou o pulso esquerdo sem pedir permissão e fechou o relógio com um clique metálico. O toque durou 3 segundos. 3 segundos em que os dedos dele queimaram a pele dela como ferro em brasa. 3 segundos em que Yasmin esqueceu como respirar. GPS integrado. Ele soltou o pulso, mas não se afastou. Frequência cardíaca. Localização em tempo real. Se você atravessar a porta desse andar sem minha autorização, eu vou saber. Se o seu coração acelerar de um jeito que eu não goste, eu vou saber. Ela ergueu os olhos. Encontrou os dele a centímetros de distância. Isso é doentio. Isso é precaução. O canto da boca dele se curvou. Você é filha do seu sangue, Yasmin. Golpistas precisam de coleira curta. A raiva explodiu no peito dela antes que o bom senso pudesse intervir. Eu nunca dei golpe em ninguém. Não? Magno inclinou a cabeça. E aquela noite no meu apartamento? O que foi aquilo? O passado voltou como um soco. 5 anos atrás, uma cobertura nos jardins, lençóis brancos e promessas sussurradas no escuro. Ela tinha 22 anos e acreditava em finais felizes. Ele tinha 28 e já sabia que o mundo era feito de mentiras.
Eu não sabia do golpe do meu tio. Conveniente. É a verdade. Magno se afastou. A ausência do calor dele foi quase pior que a presença. A verdade não importa mais. Ele apontou para uma porta lateral que Yasmin não tinha notado. Seu novo endereço. 40 metros quadrados de luxo que você não merece. O loft era uma caixa de vidro e concreto. Minimalista. Frio. Uma cama king size dominava o centro. Ao lado, um closet com roupas que ela nunca escolheu. No canto, uma escrivaninha vazia. Nenhuma foto. Nenhum enfeite. Nenhum vestígio de personalidade. Uma cela 5 estrelas. Suas coisas foram descartadas. Magno encostou no batente da porta, bloqueando a única saída. Tudo o que você precisa está aqui. Tudo o que você quer é irrelevante. Yasmin tocou o tecido da colcha. Seda. Provavelmente custava mais que 3 meses do aluguel antigo dela. Por quanto tempo? Até eu decidir que chega. Ela se virou. E se eu me recusar? Se eu simplesmente parar? Magno cruzou os braços. Os ombros largos preencheram o vão da porta como uma sentença. Página 12 do contrato. Você leu. Leu. Cada palavra. Cada cláusula desenhada para transformar a vida dela em um labirinto sem saída. Você me odeia tanto assim? A pergunta escapou antes que ela pudesse engolir. Algo atravessou o rosto de Magno. Rápido demais para identificar. Raiva, dor, desprezo. Quando ele respondeu, a voz não tinha emoção. Ódio exige energia. Você não vale tanto esforço. As palavras cortaram mais fundo que qualquer insulto. Ele se afastou do batente. Amanhã às 6 você começa. A secretária vai te entregar a lista de tarefas. Não se atrase. A porta se fechou. Yasmin ficou sozinha no silêncio asséptico do loft. O relógio no pulso piscou uma luz verde. Monitorando. Vigiando. Lembrando que ela não tinha mais nenhum canto do mundo que fosse só seu. O primeiro dia começou com uma pilha de pastas na mesa dela. 247 contratos para organizar. Arquivos mortos que ninguém tocava há anos. Trabalho burocrático e humilhante que qualquer estagiário poderia fazer. Magno sabia disso. Era o ponto. Yasmin mergulhou nos papéis como quem mergulha em água gelada. Cada página virada era um lembrete de que ela tinha assinado a própria sentença. Cada número era uma corrente invisível prendendo-a àquele andar. Às 4 da tarde, Magno entrou no arquivo sem avisar. O espaço era pequeno, prateleiras de aço do chão ao teto, um corredor estreito entre elas. Yasmin estava agachada, organizando a última gaveta, quando sentiu a presença dele. Não ouviu passos, não ouviu respiração, apenas sentiu. O ar mudou, ficou mais denso, mais quente. Ela se levantou devagar, virou. Magno estava a menos de 1 metro. Os olhos âmbar fixos nela como se pudesse ler cada pensamento. Precisa de algo? A voz dela saiu mais firme do que esperava. Ele não respondeu. Deu um passo à frente. Yasmin recuou. As costas bateram na prateleira. A pasta azul. Ele apontou para algum lugar atrás dela. 3ª prateleira. Ela não se moveu, ele também não. O silêncio se esticou como um elástico prestes a estourar. Com licença. Magno avançou mais um passo. O corpo dele invadiu o espaço dela. O ombro roçou no dela quando ele alcançou a prateleira. O toque durou meio segundo. Meio segundo em que o perfume dele invadiu os pulmões de Yasmin. Meio segundo em que ela sentiu o calor irradiando através do tecido fino da camisa social. Meio segundo em que o corpo dela atraiu a mente e reagiu. Um arrepio subiu pela espinha. O coração disparou. O relógio no pulso piscou vermelho. Magno baixou os olhos para o dispositivo, depois voltou para o rosto dela e sorriu. Não era um sorriso de humor. Era o sorriso de um predador que acabou de confirmar uma suspeita. Interessante. Ele segurou a pasta, mas não se afastou. Seu corpo ainda responde a mim. É medo. Yasmin cuspiu as palavras. É mesmo? A mão livre dele subiu. Os dedos roçaram o dorso da mão dela, enquanto pegava outra pasta que ela segurava. O toque foi cirúrgico. Proposital. Um teste disfarçado de acidente. Yasmin prendeu a respiração. O relógio piscou mais rápido.
Medo não acelera o coração assim. Magno se inclinou. A boca dele ficou a centímetros do ouvido dela. Medo paralisa. Isso é outra coisa. Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Caminhou até a porta do arquivo. Parou no limiar. A partir de amanhã você trabalha na minha sala. A voz voltou ao tom gelado de sempre. Preciso te vigiar mais de perto. A porta se fechou. Yasmin ficou encostada na prateleira, o coração martelando, o corpo em chamas, o orgulho em frangalhos. O relógio no pulso continuou piscando. Vermelho, 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 denunciando tudo o que ela queria esconder. A mensagem chegou às 3 da madrugada. Yasmin não viu. Estava dormindo no loft, exausta depois de 12 horas organizando contratos que Magno nem olharia. Mas ele viu. Ele via tudo. O sistema de segurança do 30º andar interceptava qualquer sinal eletrônico direcionado àquele endereço. E-mails, mensagens, tentativas de contato pelo interfone do prédio. Tudo passava pelo crivo dele antes de chegar, ou não chegar, ao destino. O remetente era um número descartável. O texto, curto. Minha sobrinha. Eu sei onde você está. Aguente firme. Vou te tirar daí. Magno leu 3 vezes. Na primeira, o maxilar travou. Na segunda, os dedos esmagaram o celular. Na terceira, ele sorriu. O sorriso de quem acabou de encontrar a confirmação que procurava. Yasmin acordou com a porta do loft se abrindo. Não bateu. Não pediu permissão. A fechadura simplesmente cedeu e Magno entrou como se aquele espaço, como se ela, fosse propriedade dele. Tecnicamente, era. Levanta. O tom não admitia discussão. Yasmin piscou contra a claridade. O relógio no criado mudo marcava 6h15, 15 minutos antes do alarme. O que eu disse levanta. Ela obedeceu. O pijama de seda, escolhido por ele, como tudo naquele lugar, de repente pareceu fino demais, revelador demais. Os olhos de Magno desceram pelo corpo dela, sem pudor, sem pressa. Uma inspeção que a fez sentir nua mesmo coberta. Sala, agora. Ele saiu sem esperar resposta. Yasmin vestiu um hobby e foi atrás. O coração já batia rápido demais. O relógio no pulso provavelmente já tinha denunciado. A sala principal do escritório estava mergulhada na luz azulada do amanhecer. São Paulo acordava do outro lado do vidro, indiferente ao drama que se desenrolava no 30º andar. Magno estava de costas, as mãos nos bolsos, os ombros tensos sob o tecido impecável do terno. Fecha a porta. Ela fechou. O clique soou como o disparo de uma arma. Seu tio mandou uma mensagem ontem. O sangue de Yasmin gelou. Eu sei que você não viu. Ele se virou. Os olhos âmbar estavam escuros, perigosos. O sistema interceptou antes. Ela engoliu em seco. O que dizia? Que ele vai te tirar daqui. Magno caminhou na direção dela. Passos lentos, medidos. Que você precisa aguentar firme. Cada palavra carregava veneno. Eu não pedi para ele. Não pediu? Ele parou a 2 metros. Então, como ele sabe onde você está, Yasmin? Como ele sabe que você precisa ser resgatada? Eu não sei. Mentira. A acusação estourou no ar como um tapa. Yasmin sentiu o rosto arder. Eu não menti. Eu não tenho como falar com ninguém. Você mesmo garantiu isso. E mesmo assim... Magno tirou o celular do bolso. Mostrou a tela. Seu querido tio sabe exatamente onde você dorme. Ela olhou para a mensagem. As palavras eram um soco no estômago. Aguente firme. Vou te tirar daí. Eu não fiz isso. A voz dela tremeu. Eu juro que não fiz. Você jura? Magno guardou o celular. Você jurou muita coisa 5 anos atrás também. Jurou que não sabia do golpe. Jurou que me amava. O passado voltou como uma faca no peito. Eu amava. Não. Ele avançou. 1 passo. 2. Você fingiu. Fingiu tão bem que eu quase acreditei. Magno... E agora? Mais 1 passo. Está fingindo de novo? Fazendo o papel da prisioneira indefesa enquanto passa informações para o seu tio? Eu não passei nada. Então explica. Ele parou na frente dela. O corpo dele bloqueava qualquer rota de fuga. Explica como ele sabe. Eu não sei. Yasmin recuou.
As costas bateram no vidro gelado da parede. Talvez ele tenha investigado. Talvez alguém tenha visto quando eu cheguei. Eu não sei. Magno não parou. Avançou até eliminar qualquer distância entre eles. O corpo dele prensou o dela contra o vidro. O calor atravessou o tecido fino do Rob. A mão dele subiu. Os dedos fecharam no queixo de Yasmin, firmes, implacáveis, forçando o rosto dela para cima. Olha para mim. Ela não tinha escolha. Os olhos dele eram duas chamas escuras. Raiva, desconfiança e algo mais. Algo que ele tentava esconder e não conseguia. Você acha que eu sou idiota? A voz dele desceu um tom. Um sussurro rouco que vibrou contra a pele dela. Acha que eu não percebo quando estão me usando? Eu não estou te usando. Prova. Como? A palavra saiu estrangulada. Os dedos dele ainda prendiam o queixo dela. O corpo dele ainda a esmagava contra o vidro. Como eu provo algo que não fiz? Magno não respondeu. O rosto dele se aproximou. 1 centímetro. 2. A respiração dele se misturou com a dela. Quente. Irregular. O hálito de café e raiva invadiu os sentidos de Yasmin. Os lábios dele pararam a milímetros dos dela. O coração dela parou junto. O mundo inteiro parou. Eu destruí impérios por menos. A voz dele era um fio de navalha. Arruinei homens que nem chegaram perto de me trair tanto quanto você. Os olhos dele desceram para a boca dela. Demoraram lá. O polegar que prendia o queixo de Yasmin deslizou. Roçou o lábio inferior dela. Uma carícia disfarçada de ameaça. Eu devia te odiar. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Devia sentir nojo cada vez que olho para você. Yasmin não conseguia respirar. Não conseguia pensar. O corpo inteiro estava em chamas. E o que você sente? A pergunta escapou antes que ela pudesse impedir. Os olhos de Magno voltaram para os dela. O silêncio durou uma eternidade. Então ele se afastou. Bruscamente. Completamente. Como se o toque dela queimasse. O ar gelado invadiu o espaço onde o corpo dele estava. Yasmin quase caiu. As pernas não sustentavam mais o peso. Magno caminhou até a mesa. Não olhou para trás. A partir de hoje, você não sai da minha vista. A voz voltou ao gelo de sempre. Nem para dormir, nem para respirar. Entendeu? Yasmin ainda estava encostada no vidro, o coração trovejando, os lábios formigando com o fantasma de um beijo que não aconteceu. Entendeu? Sim, a palavra saiu rouca. Destruída. Magno finalmente se virou. Os olhos percorreram o estado dela, o Rob amassado, a respiração irregular, o rubor que manchava o pescoço, e sorriu. O sorriso mais cruel que ela já tinha visto. Ótimo! Ele apontou para a porta lateral. Agora vai se vestir. Temos um evento hoje à noite. Que evento? O sorriso aumentou. O tipo onde eu mostro para o mundo inteiro que você me pertence. O vestido vermelho chegou às 6 da tarde. Sem etiqueta, sem bilhete. Apenas uma caixa preta entregue por um mensageiro que não disse uma palavra. Yasmin abriu o tecido sobre a cama e entendeu a mensagem. Decote nas costas até a base da coluna. Fenda lateral que subia além do aceitável. Uma segunda pele de seda projetada para fazer todos os olhos se voltarem para ela. Para ele mostrar o que tinha conquistado. O salão do Hotel Fasano transpirava dinheiro velho e ambição nova. Lustres de cristal. Champanhe que custava mais que um salário mínimo por taça. Homens de terno que movimentavam bilhões com um aperto de mão. Mulheres que eram troféus ou jogadoras. Às vezes, as duas coisas. Yasmin entrou no braço de Magno e sentiu cada olhar como uma agulha. Ele estava impecável. Terno preto sob medida. Cabelo puxado para trás. A expressão de quem possuía o mundo e sabia disso. Ela era o acessório, a prova viva do poder dele. Sorriso. A ordem veio baixa, só para ela. Você está em uma festa, não em um funeral. Qual a diferença? O canto da boca dele se curvou. A diferença é que no funeral você teria paz. Eles atravessaram o salão como um casal de verdade. A mão dele repousava nas costas nuas de Yasmin.
Um toque leve que queimava como marca de ferro. Rostos conhecidos passavam, CEOs, herdeiros, políticos disfarçados de empresários. Todos cumprimentavam Magno com reverência e mediam Yasmin com curiosidade. Quem era ela? De onde tinha surgido? Quanto tempo duraria? As perguntas estavam nos olhos de todos. As respostas ninguém teria. Magno Salles. Um homem de cabelos grisalhos se aproximou. Quanto tempo? Roberto. Magno apertou a mão estendida. Bons negócios. Sempre. E essa é... minha. A palavra saiu simples. Definitiva. Isso é tudo que você precisa saber. Roberto riu como se fosse uma piada. Yasmin engoliu a humilhação em silêncio. A noite seguiu assim. Apresentações vagas, sorrisos ensaiados, a mão de Magno sempre presente, na cintura, nas costas, no ombro, marcando o território sem dizer uma palavra. Ela era um objeto em exposição. E o pior, parte dela se acostumava com o calor do toque dele. A voz veio de trás, aguda, falsamente doce. Yasmin? É você mesmo? O sangue gelou antes que ela se virasse. Rebeca. A prima estava deslumbrante, loira, bronzeada, um vestido dourado que custava o dobro do de Yasmin. Nos lábios, o sorriso de cobra que ela conhecia desde a infância. Ao lado dela, Caio, o ex-namorado, o homem que jurou amor eterno e depois a traiu na própria cama dela. Os dois juntos, exibindo a traição como um troféu. Que surpresa! Rebeca se aproximou. Os olhos percorreram o vestido vermelho, a postura tensa, o homem ao lado. Não esperava te ver em um lugar assim. Achei que você tinha... sumido. O subtexto era claro. Achei que você tinha afundado. A vida dá voltas. Yasmin forçou a voz a sair estável. Pelo visto, Rebeca olhou para Magno. A expressão mudou. Calculista, interessada. E você é? O homem que está ocupado demais para essa conversa. Magno nem se deu ao trabalho de olhar para ela. O sorriso de Rebeca vacilou. Caio pigarreou. Tentou recuperar o controle da situação. Yasmin. Ele inclinou a cabeça. Está bem? Ela está ótima. Magno respondeu antes que ela pudesse abrir a boca. Próxima pergunta. Eu estava falando com ela. E eu estou respondendo por ela. O ar ao redor ficou denso. Caio endireitou os ombros. Um gesto patético de desafio. Olha, eu não sei quem você é, mas... Magno Salles. O nome caiu como uma sentença. Dono da Salles Capital. Dono de 40% das ações do banco onde você trabalha. Uma pausa. Dono de tudo que você sonha em ter um dia. Caio empalideceu. Rebeca arregalou os olhos. Yasmin sentiu uma onda de satisfação vergonhosa atravessar o peito. Agora que as apresentações acabaram, Magno deu um passo à frente. A voz desceu um tom. Vocês têm 5 segundos para sumir da minha frente antes que eu descubra o que mais posso comprar do seu empregador. Caio abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Rebeca puxou o braço dele. Vamos. A voz saiu esganiçada. Não vale a pena. Eles se afastaram. Derrotados, humilhados. Yasmin deveria ter se sentido vingada. Em vez disso, só sentiu o vazio. Você não precisava fazer aquilo. A voz dela saiu baixa enquanto eles caminhavam para o terraço. Magno não respondeu até estarem sozinhos. O ar da noite era frio. As luzes de São Paulo piscavam no horizonte. Eu não fiz por você, então por quê? Ele se virou. Os olhos âmbar brilharam na penumbra. Porque ninguém toca no que é meu, nem com palavras, nem com olhares. A mão dele subiu. Os dedos fecharam na cintura de Yasmin. Firmes, possessivos. Você entendeu errado se achou que foi resgate. Ele a puxou. O corpo dela colidiu com o dele. O calor atravessou a seda fina do vestido, como se o tecido não existisse. Aquilo, a voz dele desceu para um sussurro rouco. Foi posse. A mão nas costas dela pressionou. Os dedos queimaram a pele nua. Você é minha, Yasmin. As palavras roçaram o ouvido dela. Minha para destruir. Minha para usar. Minha para fazer o que eu quiser. Ela deveria ter empurrado,
Deveria ter lutado. Em vez disso, o corpo amoleceu contra o dele. O relógio no pulso piscou vermelho. Magno olhou para baixo. Viu a luz. Viu a confissão que ela não conseguia esconder. Seu corpo sabe. Os lábios dele roçaram a têmpora dela. Mesmo que sua boca minta. Eu te odeio. Eu sei. Ele se afastou 1 centímetro. Os olhos encontraram os dela. Mas o ódio e o desejo vivem na mesma casa. E agora? A mão dele subiu pelas costas, devagar, queimando cada centímetro. Os dois estão acordados. A respiração de Yasmin falhou. Ele sorriu. Aquele sorriso de predador, de vencedor, de homem que sabia exatamente o efeito que causava. Vamos embora. Ele soltou a cintura dela. O frio invadiu o espaço onde as mãos estavam. Você tem trabalho amanhã. Yasmin ficou parada. O corpo em chamas, a mente em guerra. Magno já caminhava de volta para o salão quando parou. Virou a cabeça. E Yasmin? Ela ergueu os olhos. Da próxima vez que seu ex olhar para você daquele jeito, o tom era gelo. Eu vou fazer mais do que humilhar. Eu vou destruir. Ele desapareceu pela porta. Yasmin ficou sozinha no terraço. O vento gelado batia nas costas nuas, mas ela não sentia frio. Só sentia a marca invisível das mãos dele queimando a pele. O relógio marcava 11h47 da noite. Yasmin esfregou os olhos pela 10ª vez. Os números nos relatórios dançavam na tela, embaçados pelo cansaço. 15 horas de trabalho, 3 cafés, 0 pausas, e ele ainda estava lá. Magno não tinha saído da mesa principal a noite inteira. Fingia trabalhar em contratos, mas Yasmin sentia o peso do olhar dele cada vez que se movia, cada vez que respirava, cada vez que existia. A vigilância era sufocante. Você vai ficar me encarando a noite toda? A pergunta escapou antes que o filtro funcionasse. Magno ergueu os olhos do laptop. A expressão não mudou. Você vai reclamar do jeito que eu administro minha propriedade? Propriedade. A palavra arranhava cada vez mais fundo. Eu sou uma pessoa. Yasmin se virou na cadeira. Não um móvel. Você é o que eu disser que é. Ele fechou o laptop. Enquanto estiver devendo 4 milhões. Dinheiro que nunca foi meu, mas está no seu nome, porque você colocou lá. Magno se levantou. Caminhou até a janela. São Paulo brilhava 30 andares abaixo, uma constelação indiferente ao inferno particular deles. O dinheiro era seu. A voz dele saiu baixa, controlada. A herança dos seus pais, o seguro, as ações, tudo. Yasmin congelou. Herança? Do que você está falando? Ele não se virou. Seus pais deixaram quase 2 milhões em ativos quando morreram. Você não sabia? O chão sumiu debaixo dos pés dela. Eu tinha 10 anos quando eles morreram. Meu tio cuidou de tudo. Seu tio roubou tudo. Magno finalmente se virou. Os olhos âmbar queimavam. Cada centavo, cada ação, cada propriedade. E usou como garantia para os golpes dele. A sala girou. Isso... Não. Você nunca se perguntou por que morava em apartamento alugado. Por que nunca teve nada no seu nome. Ele deu um passo na direção dela. Você era herdeira de uma fortuna, Yasmin. E seu querido tio transformou você em uma indigente. As lágrimas vieram antes que ela pudesse impedir. Você está mentindo. Eu tenho os documentos. Mais um passo. Procurações falsificadas. Transferências para contas fantasma. O rastro completo do roubo que ele fez na sua infância. Yasmin se levantou. As pernas tremiam. Por que você está me contando isso? Porque você precisa saber quem é o verdadeiro inimigo aqui. Você destruiu minha vida. A acusação explodiu no silêncio do escritório. Magno parou. Eu cobrei uma dívida. A voz dele era gelo. Seu tio criou a dívida. Eu só executei. Você me tirou tudo. Eu tirei migalhas que nem eram suas. Ele avançou. Os passos eram pesados agora, carregados de algo que parecia raiva, mas soava diferente. Você viveu 27 anos acreditando nas mentiras dele. 27 anos sendo manipulada por um homem que matou seu futuro antes de você saber que tinha um. Yasmin recuou. As costas bateram na escrivaninha. E você?
Você é melhor? A voz dela rachou. Você me prendeu aqui. Me humilha todo dia, me trata como objeto. Eu nunca menti para você, você me odeia por algo que eu não fiz. Eu sei. O grito dele cortou o ar. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Magno estava a menos de 1 metro agora, a respiração irregular, os punhos fechados, o controle que ele cultivava como armadura finalmente rachando. Eu sei que você não sabia. As palavras saíram arrancadas. Eu sei que era só uma garota de 22 anos que acreditou nas pessoas erradas. Eu sei que você me amou de verdade naquela época. Yasmin parou de respirar. Então por quê? Porque saber não muda nada. Ele avançou o último passo. O corpo dele invadiu o espaço dela. O calor irradiou através do tecido. Porque cada vez que eu olho para você, eu lembro do que senti quando descobri. A traição, a humilhação, a sensação de ser o idiota que caiu na armadilha. Eu não era a armadilha. Era, mesmo sem saber, era. A mão dele subiu. Os dedos tocaram o rosto de Yasmin. Não com força dessa vez, com algo que parecia reverência ou tormento. Você era perfeita demais. O polegar dele deslizou pela bochecha molhada de lágrimas. Doce demais. E eu estava cego demais para desconfiar. A respiração dela falhou. Magno... Não fala. O rosto dele se aproximou. O nariz roçou no dela. Não fala porque se você falar, eu vou lembrar por que devia te odiar. O ar entre eles desapareceu. Os lábios dele estavam a milímetros. O hálito quente se misturava com o dela. O perfume de Yasmin, jasmim e algo que ele nunca conseguiu identificar, invadiu os sentidos dele como veneno, ou como antídoto. Ela fechou os olhos, esperou. O mundo inteiro conteve a respiração. E então ele recuou, bruscamente, violentamente, como quem arranca a mão de uma chama. Yasmin abriu os olhos. O frio da ausência dele doeu mais que qualquer insulto. Magno estava de costas. Os ombros subiam e desciam. A respiração era um caos. Vai dormir. A ordem saiu rouca. Destruída. Magno, eu disse vai. Ela não se moveu. Os segundos se arrastaram. Ele se virou. Os olhos estavam escuros, perigosos. Mas por baixo da raiva, havia algo que Yasmin nunca tinha visto antes. Medo. Medo de quê? Ela não sabia. Se você não sair agora... A voz dele era um fio de navalha. Eu vou fazer algo que nós dois vamos nos arrepender. Yasmin engoliu em seco. O corpo gritava para ficar, para descobrir o que aconteceria se ela cruzasse essa linha. Mas a mente venceu. Ela caminhou até a porta do loft. Parou com a mão na maçaneta. Você sente alguma coisa? Não era pergunta. Debaixo de toda essa raiva. Você sente. Magno não respondeu. Ela abriu a porta. Atravessou. Fechou atrás de si. Encostou na madeira. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir do outro lado. No escritório, o som de vidro se estilhaçando contra a parede ecoou na escuridão. Yasmin fechou os olhos e soube que nenhum dos dois dormiria naquela noite. O primeiro relâmpago cortou o céu às 9h17. Yasmin ergueu os olhos do laptop a tempo de ver São Paulo desaparecer atrás de uma cortina de água. A chuva veio sem aviso. Brutal, ensurdecedora, como se o céu tivesse decidido desabar de uma vez. O segundo relâmpago veio 3 segundos depois. E então, as luzes morreram. O 30º andar mergulhou em escuridão absoluta. Os servidores apitaram. O gerador de emergência falhou. O silêncio eletrônico que tomou o lugar do zumbido constante era quase ensurdecedor. Yasmin ficou parada. O coração acelerou no escuro. Não se mova. A voz de Magno veio de algum lugar à direita. Próxima demais. O gerador queimou. O som dos passos dele era abafado pelo carpete. A manutenção tinha que ter sido feita semana passada. Um relâmpago iluminou o escritório por 1 segundo. Tempo suficiente para Yasmin ver que ele estava a menos de 2 metros. A escuridão voltou. Quanto tempo até arrumarem? Horas. A voz dele estava mais perto agora. Talvez a noite toda.
O trovão sacudiu as janelas. A chuva martelava o vidro como dedos desesperados tentando entrar. Yasmin sentiu a presença dele antes de ouvir qualquer movimento. O calor, o perfume, a tensão que irradiava do corpo dele como uma febre. Você está com medo do escuro? A pergunta tinha um tom diferente. Rouco, perigoso, não. Mentira. A voz dele agora estava logo atrás dela. Seu coração disparou quando as luzes apagaram. Eu vi no monitor antes de tudo cair. O relógio. Sempre o maldito relógio. É a tempestade. É o fato de estar sozinha comigo no escuro. Ela não podia negar. O silêncio se esticou entre eles, preenchido apenas pela chuva e pela respiração irregular dos dois. 5 anos atrás, a voz de Magno mudou. Perdeu o gelo. Ganhou algo mais perigoso. Naquela última noite. Você lembra? Yasmin fechou os olhos. Não que fizesse diferença no escuro. Eu lembro. O que você lembra? A pergunta era uma armadilha. Ela sabia. Mesmo assim respondeu. O jeito que você me olhava. Como se eu fosse a única pessoa no mundo. O trovão ecoou. E agora? A voz dele estava ao lado dela agora. Como eu olho para você agora? Ela se virou. Não conseguia ver o rosto dele, mas sentia o calor, a tensão, o magnetismo que a puxava mesmo quando tudo nela gritava para correr, como se quisesse me destruir. E se eu disser que são a mesma coisa? O relâmpago cortou o céu. Por um segundo, um único segundo, Yasmin viu os olhos dele. Não era ódio, era fome. A escuridão voltou. E então, a boca dele encontrou a dela. Não foi um beijo de novela. Foi o encontro de duas feras que passaram 5 anos se caçando no escuro. O gosto dele era de uísque e perigo, e Yasmin sentiu-se afogando. Não na chuva lá fora, mas na intensidade daquele homem que parecia querer arrancar a alma dela pelos lábios. Cada centímetro de pele que se tocava soltava faíscas. Uma eletricidade mais perigosa do que a que tinha acabado de cair no prédio. As mãos dele fecharam no rosto dela. Seguraram como se ela pudesse fugir, como se ele nunca fosse permitir que ela escapasse novamente. Yasmin agarrou a camisa dele. Os dedos se fecharam no tecido. Puxaram. Precisavam de mais. Precisavam de tudo. O som de entrega que escapou da garganta dela foi engolido pela boca dele. Magno a empurrou para trás. Os passos eram cegos na escuridão. As costas dela bateram em algo sólido. O sofá. Ele a deitou com urgência, uma possessão faminta. O corpo dele cobriu o dela como uma sentença. Eu tentei te odiar. As palavras saíram contra a boca dela, roçando, queimando, cada dia, cada hora. Eu tentei. E conseguiu? Não. A confissão rasgou o ar como o trovão lá fora. A próxima onda de beijos não tinha nada de vingança. Tinha desespero. Tinha 5 anos de noites em claro. 5 anos de perguntas sem resposta. 5 anos de um vazio que nenhuma conquista, nenhum contrato, nenhum império conseguiu preencher. As mãos dele desceram. Encontraram a barra da blusa dela. Pararam. Diz que não quer. A voz era um rosnado. Uma súplica disfarçada de ordem. Se você não quer isso, diz agora. Porque se eu continuar... Os dedos dele pressionaram a pele da cintura dela. Eu não vou parar. Yasmin puxou o rosto dele de volta para o dela. Cala a boca. Foi a única permissão que ele precisava. O que veio depois não tinha nome. Não era amor. Era cedo demais, ferido demais para isso. Não era ódio. Havia entrega demais para ser destruição. Era rendição febril. 2 corpos que lutaram contra a maré por tempo demais, finalmente cedendo à correnteza. 2 respirações que viraram uma. 2 orgulhos que ruíram no escuro enquanto a tempestade destruía o que restava do mundo lá fora. Ele a consumiu como fogo consome papel. Sem piedade, sem pausa. Cada toque era uma reivindicação. Cada beijo, uma marca invisível que nenhuma água lavaria. Yasmin se perdeu nele. No calor, no peso, na intensidade que a esmagava e libertava ao mesmo tempo. O corpo dele era aço e fogo,
e ela era a refém que finalmente parou de lutar contra as correntes. A tempestade rugia do lado de fora. Do lado de dentro, outra tempestade, mais antiga, mais violenta, finalmente encontrava seu olho. O silêncio depois foi quase tão ensurdecedor quanto o que veio antes. Yasmin estava deitada no sofá. O corpo dela ainda tremia. A respiração ainda não tinha normalizado. A pele ainda queimava nos lugares onde as mãos dele tinham estado. Magno se levantou. Ajeitou a camisa com uma calma que era insultuosa. O homem que a possuíra com fogo segundos atrás tinha sido substituído por uma estátua de gelo. A transformação foi tão brutal que Yasmin sentiu como se tivesse levado um tapa. A chuva tinha diminuído para um murmúrio. Ele ainda não olhava para ela. Isso foi um erro de cálculo, Yasmin. A voz era aço, fria, corporativa. Ela se sentou devagar. O corpo protestou. Cada músculo carregava a memória do que tinha acontecido, do que ele tinha feito parecer tão certo e agora transformava em cinzas. Um erro? Uma falha no sistema. Ele finalmente se virou. Os olhos que minutos atrás queimavam com desejo, agora eram duas pedras de gelo. Não vai se repetir. Yasmin sentiu o peito rachar. Você me usou como se eu fosse... Eu usei o que o contrato me permite. A frase cortou o ar como uma lâmina. Yasmin perdeu o fôlego. A crueldade das palavras era cirúrgica, calculada para destruir qualquer ilusão que ela pudesse ter construído nos últimos minutos. Amanhã, ele caminhou até a janela. São Paulo voltava a brilhar do outro lado do vidro, indiferente à devastação que acontecia no 30º andar. Você voltará a ser minha analista, e eu voltarei a ser o homem que pode te destruir com uma assinatura. A voz de Yasmin falhou. Então o que foi isso? Ele não se virou. Esqueça o que aconteceu no escuro. O silêncio se arrastou. Yasmin esperou. Por uma rachadura na armadura. Por um sinal de que ele sentia algo além de arrependimento estratégico. Nada veio. Magno abriu a porta do loft. Segurou a maçaneta sem olhar para trás. No claro, nós ainda somos inimigos. Ela atravessou a porta. O clique da fechadura às costas dela soou como o fim de alguma coisa. Ou talvez como o começo de uma guerra muito mais perigosa. Yasmin encostou na parede do loft. As pernas não sustentavam mais o peso do que tinha acabado de acontecer. O corpo ainda queimava com o toque dele, mas o peito estava congelando. E ela finalmente entendeu a verdade mais cruel de todas. Magno Salles não tinha feito amor com ela naquela noite. Ele tinha provado um ponto, que ela era dele. Corpo, contrato e alma. E que ele podia descartá-la no segundo em que quisesse. Magno não dormiu. Ficou sentado na poltrona do escritório até o amanhecer, os olhos fixos na porta do loft, onde ela tinha desaparecido. O copo de uísque na mão ficou intocado. O gelo derreteu. O líquido esquentou. E ele continuou imóvel. O cheiro dela ainda estava na pele. Jasmim. Suor. Entrega. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela no escuro. Sentia o corpo dela arqueando contra o dele. Ouvia o som que ela fez quando finalmente parou de lutar. Maldição. 5 anos construindo muros. 5 anos transformando raiva em aço. 5 anos jurando que nunca mais deixaria ninguém, especialmente ela, atravessar suas defesas. Uma noite. Uma tempestade. E tudo desmoronou. O sol nasceu sobre São Paulo às 6h14. Magno assistiu a cidade acordar do outro lado do vidro. Os prédios da Faria Lima ganharam cor. O trânsito começou a pulsar. A vida seguiu como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. E ele precisava consertar. Yasmin encontrou o escritório vazio às 7 da manhã. A mesa de Magno estava impecável. Nenhum copo, nenhum documento fora do lugar. Nenhum vestígio da noite anterior. Como se nada tivesse acontecido. Ela parou no meio da sala. O coração afundou. O sofá de couro preto estava no mesmo lugar de sempre. Intocado. Profissional. Não havia marca, não havia prova, não havia nada que confirmasse que horas atrás 2 corpos tinham se consumido ali. Talvez ela tivesse imaginado tudo. Talvez os relatórios do trimestre estão na sua mesa.
A voz veio do corredor. Fria, distante, a voz de um estranho. Yasmin se virou. Magno estava parado na porta, terno impecável, cabelo puxado para trás, a expressão tão fechada que parecia esculpida em mármore. Os olhos dele passaram por ela como se ela fosse transparente. Preciso da análise até o meio-dia. Nenhum bom dia, nenhum reconhecimento, nenhuma rachadura na armadura. Magno. Senhor Salles. Ele a cortou. No ambiente de trabalho, é Senhor Salles. O ar saiu dos pulmões dela como se tivesse levado um soco. Você está brincando. Pareço estar brincando? Os olhos dele finalmente encontraram os dela. Por um segundo, um único segundo, Yasmin viu algo por trás do gelo. Algo que parecia dor ou medo. Desapareceu tão rápido quanto surgiu. Meio-dia, Yasmin. Não me faça esperar. Ele desapareceu pelo corredor. Yasmin ficou parada. O corpo inteiro tremia. A humilhação queimava mais do que qualquer palavra poderia ter queimado. Senhor Salles, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo o que ele fez, depois de tudo o que ela deixou ele fazer, Senhor Salles. O dia arrastou como tortura refinada. Magno não olhou para ela uma única vez. Não diretamente. Quando ela entrava na sala, ele saía. Quando ela falava, ele respondia através da secretária. Quando seus caminhos se cruzavam no corredor, ele passava como se ela fosse feita de ar, invisível, descartável, usada. Yasmin mergulhou nos relatórios. Os números dançavam na tela. As letras se embaralhavam. A concentração escapava como água entre os dedos. E a náusea veio. A primeira onda atingiu às 10 da manhã. Sutil. Um enjoo passageiro que ela atribuiu ao café tomado de estômago vazio. A segunda veio às 11, mais forte. O mundo girou por um segundo antes de se estabilizar. Estresse. Tinha que ser estresse. Semanas dormindo mal. Alimentação irregular. A tensão constante de viver sob o olhar de um homem que a queria destruída. Era só o corpo cobrando a conta. Magno não olhava para ela, mas assistia. O escritório tinha 16 câmeras de segurança. 4 cobriam a área onde Yasmin trabalhava. O feed era transmitido em tempo real para o laptop dele. Ele disse a si mesmo que era precaução. Vigilância. Controle sobre um ativo que não confiava. Mentira. Cada vez que ela levava a mão à testa, ele aproximava a imagem. Cada vez que ela fechava os olhos por um segundo mais longo, ele prendia a respiração. Cada vez que ela se levantava para buscar água, 3 vezes em 2 horas, ele catalogava mentalmente. Algo estava errado. A cor do rosto dela não era normal. O cansaço nos olhos era mais profundo do que deveria. Os movimentos tinham uma lentidão que não combinava com a mulher que ele conhecia. A palavra queimou. Ele não a conhecia mais. Não queria conhecer. Não podia se dar ao luxo de... Na tela, Yasmin se levantou da cadeira. Cambaleou, segurou na mesa. Magno estava de pé antes que o cérebro processasse a ação. Yasmin não ouviu a porta abrir. O mundo tinha virado de lado. As luzes do escritório pulsavam. O chão parecia feito de gelatina. Ela se agarrou à mesa como a um bote salva-vidas. Respira, só precisa respirar. Senta. A ordem veio de algum lugar à direita, perto demais. Mãos firmes seguraram os ombros dela. Forçaram-na de volta para a cadeira. O toque era clínico, controlado, mas as mãos tremiam. Por que as mãos dele tremiam? O que você comeu hoje? A voz de Magno era gelo, mas tinha uma rachadura. Café. Só café? Yasmin tentou focar o rosto dele. Difícil. Tudo girava. Não estava com fome. Um palavrão escapou da boca dele, baixo, contido. Mas ela ouviu. Você é idiota ou está tentando desmaiar no meu escritório? A raiva na voz dele era quase reconfortante. Era melhor do que a indiferença. Era melhor do que ser tratada como fantasma. Por que você se importa? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar. Magno congelou. Os olhos dele encontraram os dela. Por um momento, as máscaras caíram. Por um momento,
Ele era só um homem olhando para uma mulher que tinha significado alguma coisa. Então a armadura voltou. Eu não me importo. Ele se endireitou. Me importo com a produtividade. Funcionária doente é prejuízo. A mão dele subiu. Os dedos tocaram a testa de Yasmin. O contato durou 3 segundos. 3 segundos em que o mundo parou de girar. 3 segundos em que o calor da palma dele atravessou a pele dela como corrente elétrica. Você está gelada. A voz dele mudou. Preocupação disfarçada de análise. E pálida. É estresse. É descuido. Ele se afastou. O frio voltou no espaço onde a mão dele estava. Vou mandar subir comida. Você vai comer. Depois vai descansar. Eu preciso terminar os... É uma ordem. Yasmin quis discutir. Quis jogar na cara dele que não aceitava ordens, que não era propriedade, que não era objeto. Mas o corpo não obedecia, e parte dela, a parte que odiava a si mesma, sentiu algo quente no peito ao perceber que ele estava prestando atenção, mesmo fingindo que não, mesmo transformando cuidado em controle. Ele estava vendo ela. Magno saiu do escritório com passos duros, fechou a porta da própria sala, encostou na madeira, fechou os olhos. O toque na testa dela ainda queimava os dedos. Gelada. Ela estava gelada e pálida. E claramente não estava bem. E ele não conseguia parar de se importar. Maldição. Pegou o telefone. Discou um número que conhecia de memória. Dr. Mendes? É Magno Salles. Preciso de uma consulta particular. Hoje. No meu escritório. Pausa. Não, não é para mim. É para uma funcionária. Ela está apresentando sintomas. Tontura, palidez, náusea. Outra pausa. A voz do outro lado fez uma pergunta. Magno congelou. Não. A palavra saiu rápida demais. Impossível. Só faça a visita. Desligou. Ficou parado no meio da sala. A pergunta do médico ecoava na cabeça como um sino de alerta. Há alguma chance de gravidez? Não. Impossível. Tinha sido uma única vez. Uma única noite. Um único erro. Magno caminhou até a janela. São Paulo se estendia aos pés dele como um império conquistado. Mas pela primeira vez em anos, o rei sentia que estava perdendo o controle. O mundo apagou às 2h37 da tarde. Yasmin estava de pé na sala de reuniões. 12 executivos sentados ao redor da mesa de vidro. Gráficos projetados na parede. Números que ela deveria estar apresentando. Deveria. As palavras saíram certas. Os slides passaram na ordem correta. A voz manteve o tom profissional que 3 semanas de cativeiro tinham ensinado. Mas o corpo não aguentou. A tontura veio primeiro. Sutil. Como nas últimas manhãs. Yasmin se apoiou na mesa. Respirou fundo. Continuou. Depois veio o frio. Um gelo que subiu das pernas e se espalhou pelo corpo inteiro. O suor brotou na testa. As mãos tremeram. E então o chão sumiu. A última coisa que ela viu foi o teto branco girando. A última coisa que ouviu foi um grito. O próprio nome ecoando de algum lugar distante. Depois, escuridão. Magno chegou à sala de reuniões em 11 segundos. Ele estava no escritório quando o alerta chegou. Um dos executivos ligou. Voz trêmula. Palavras atropeladas. Sua assistente desmaiou. Não está acordando. 11 segundos. Era o tempo que levava para atravessar o corredor, para abrir a porta, para ver Yasmin no chão, pálida como papel, cercada por homens que não sabiam o que fazer. Saíam. A ordem cortou o ar. Ninguém discutiu. Ninguém perguntou. Os 12 executivos evacuaram a sala em silêncio, deixando para trás apenas o corpo dela e o medo que irradiava dele. Magno se ajoelhou. As mãos, as mesmas mãos que assinavam contratos de bilhões sem tremer, tremiam agora. Tocaram o rosto dela, gelado. Tocaram o pulso, fraco, mas presente. Yasmin. Nada. Yasmin. Acorda. Nada. O pânico que ele negava sentir explodiu no peito. Irracional. Primitivo. O tipo de medo que nenhum dinheiro do mundo conseguia comprar proteção.
Ele a ergueu nos braços. O corpo dela era leve demais, frágil demais. Ela pendeu contra o peito dele como uma boneca quebrada, e Magno sentiu algo rachar por dentro. Atravessou o corredor sem se importar com os olhares. Funcionários pararam. Bocas abriram. Sussurros começaram. O CEO da Salis Capital, carregando a assistente nos braços como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele não viu, não ouviu, não se importou. Só existia ela. O loft estava frio quando ele a deitou na cama. Magno pegou o telefone. Discou. Dr. Mendes. Agora. Ela desmaiou. Desligou sem esperar resposta. Os próximos 15 minutos foram os mais longos da vida dele. Yasmin não acordava. A respiração era superficial. A palidez não melhorava. Magno sentou na beira da cama e segurou a mão dela. Um gesto que ele teria negado até a morte se alguém perguntasse. O polegar dele traçou círculos no dorso da mão dela. Inconsciente, automático. O mesmo gesto que fazia 5 anos atrás, quando ela adormecia nos braços dele e ele ficava acordado só para observá-la respirar. Maldição! Por que ela ainda tinha esse efeito nele? Por que, depois de tudo, ele ainda sentia como se o mundo fosse acabar se algo acontecesse com ela? A porta se abriu. Dr. Mendes entrou com a maleta. 60 anos, cabelos grisalhos, o tipo de discrição que dinheiro comprava e mantinha leal. Quanto tempo ela está desacordada? 20 minutos. O médico trabalhou em silêncio. Verificou sinais vitais. Examinou pupilas. Fez perguntas que Magno respondeu com monossílabos. Vou precisar de uma amostra de sangue. Faça. A agulha entrou. O sangue saiu. Yasmin nem se moveu. Os resultados preliminares saem em 1 hora. Doutor, Mendes guardou o material. Mas posso adiantar que os sinais vitais estão estáveis. O desmaio provavelmente foi causado por hipoglicemia severa combinada com... Ele hesitou. Com o quê? Prefiro esperar a confirmação. Mendes. O tom não admitia negociação. O médico suspirou. Há uma possibilidade que precisa ser investigada. Os sintomas que você descreveu, tontura, náusea, fadiga extrema, combinados com o exame físico, fala logo. Ela pode estar grávida. O mundo parou. Yasmin acordou com um teto desconhecido sobre os olhos. Não desconhecido. O teto do loft, a cama do loft, o cheiro do loft, e Magno parado na porta. Os olhos dele estavam escuros, a mandíbula travada, os punhos fechados ao lado do corpo, a postura de um homem prestes a explodir. Ela se sentou devagar, a cabeça ainda girava. O que aconteceu? Você desmaiou. A voz dele era aço, na frente de 12 executivos, no meio da minha reunião. Desculpa, não sei o que... Você está grávida. As palavras caíram como bombas. Yasmin congelou. O quê? O médico confirmou. Magno avançou 1 passo. 2. A cada passo, o ar ficava mais denso. 6 semanas. O timing bate perfeitamente com aquela noite. 6 semanas. A tempestade. O escuro. Os corpos se consumindo no sofá. Grávida. Não. A voz dela falhou. Não é possível. É muito possível. Ele parou na frente da cama. Os olhos queimavam. A pergunta é: foi planejado? Planejado. Você ouviu? Ele se inclinou. As mãos fecharam nos ombros dela. Firmes. Quase dolorosas. Essa é a cartada final, não é? O golpe que seu tio não conseguiu dar. Me prender com um herdeiro. Garantir que você nunca mais precise trabalhar um dia na vida. Yasmin sentiu a raiva explodir. Você é louco, sou realista. Ele a sacudiu. Leve, mas o suficiente para que os olhos dela arregalassem. Responde, Yasmin. Foi planejado? Você sabia que aquilo podia acontecer e deixou acontecer? Eu estava no escuro com você. As lágrimas vieram. Quentes. Furiosas. Você acha que eu planejei uma queda de energia? Você acha que eu quero ter um filho com o homem que destruiu minha vida? As mãos dele apertaram mais. Então foi um acidente. Claro que foi um acidente. Um acidente de 4 milhões de reais. A voz dele desceu para um sussurro perigoso.
É quanto vale uma pensão da Salles Capital. É quanto você garantiu quando deixou eu tocar em você. A acusação foi demais. Yasmin ergueu a mão. O tapa acertou o rosto dele com toda a força que ela tinha. O som ecoou no silêncio do loft. Magno não se moveu. A marca vermelha floresceu na bochecha dele. Os olhos escureceram ainda mais. A respiração ficou pesada. Por um momento, Yasmin teve certeza de que ele ia retaliar. Em vez disso, ele a puxou, bruscamente, violentamente. O corpo dela colidiu com o peito dele. Os braços fecharam ao redor como correntes de aço. Um abraço que era mais prisão do que afeto. Você não vai sair desse prédio. A voz dele vibrou contra o cabelo dela. Rouca, quebrada, nunca, entendeu? Você está carregando meu sangue dentro de você. Yasmin não conseguia respirar. Não conseguia se mover. Não conseguia processar. Magno, meu sangue, ele repetiu. As mãos subiram para o rosto dela. Seguraram. Forçaram os olhos dela a encontrar os dele. A única coisa que sobrou da minha família. E você acha que eu vou deixar você fugir com isso? As lágrimas dela se misturaram com o calor das mãos dele. Eu não planejei isso, eu sei. A confissão saiu rasgada. Eu sei que você não planejou, mas isso não muda nada. Ele encostou a testa na dela. A respiração dos dois se misturou, caótica, desesperada. Você é minha agora, Yasmin. Não por contrato, não por dívida, por sangue. Ela fechou os olhos. O abraço não afrouxou. A prisão tinha acabado de ganhar grades permanentes. E o pior. No fundo, muito fundo, onde ela não queria admitir, uma parte dela não queria escapar. A primeira enfermeira chegou às 6 da manhã. A segunda, às 2 da tarde. A terceira assumiu o turno da noite. 3 mulheres de branco. 3 pares de olhos. 3 sentinelas que não respondiam a Yasmin, só a ele. Ordens do Sr. Salles. Era tudo o que diziam. Ordens do Sr. Salles para monitorar a pressão a cada 4 horas. Ordens do Sr. Salles para registrar cada refeição. Ordens do Sr. Salles para reportar qualquer sintoma, qualquer queixa, qualquer tentativa de sair do perímetro autorizado. O loft tinha virado uma UTI 5 estrelas. E Yasmin era a paciente que não podia receber alta. A mudança aconteceu em 48 horas. No primeiro dia após o desmaio, técnicos invadiram o espaço, instalaram novas câmeras, trocaram as fechaduras, adicionaram um sistema de monitoramento que piscava luzes verdes em cada canto. No segundo dia, os móveis chegaram. Uma cama hospitalar disfarçada de design italiano, um monitor fetal que ninguém pediu, uma geladeira abastecida com suplementos que Yasmin não conseguia pronunciar. No terceiro dia, o elevador parou de funcionar para ela. Restrição temporária. A enfermeira da manhã explicou sem emoção. Até o segundo trimestre. Eu estou grávida, não inválida. Ordens do Sr. Salles. A frase virou um mantra, uma sentença, o refrão de uma música que Yasmin não escolheu ouvir. Magno aparecia 2 vezes por dia, às 7 da manhã antes de descer para a corretora, às 8 da noite, quando o expediente terminava. Cada visita seguia o mesmo roteiro. Ele entrava sem bater, verificava os relatórios das enfermeiras, conferia os sinais vitais no monitor, perguntava sobre os enjoos, a alimentação, o sono. Tudo clínico, tudo controlado, tudo no tom de um CEO gerenciando um ativo de alto risco, mas havia rachaduras, pequenas, quase invisíveis. O tipo de falha que só alguém prestando muita atenção conseguiria notar. A forma como os olhos dele demoravam no rosto dela antes de desviar. O jeito como os dedos roçavam a mão dela ao verificar o pulso. A hesitação de meio segundo antes de cada pergunta, como se ele escolhesse as palavras com cuidado cirúrgico. E as noites. Yasmin descobriu sobre as noites por acidente. A primeira vez aconteceu na 4ª noite. Ela acordou às 3 da madrugada com a sensação de estar sendo observada. O quarto estava escuro. O monitor fetal emitia um brilho azulado. O silêncio era quase absoluto. Quase. Uma respiração, lenta, controlada, vinda de algum lugar à direita.
Yasmin manteve os olhos fechados. O coração acelerou, mas ela forçou o corpo a permanecer imóvel. Um peso afundou à beira da cama. Os segundos se arrastaram. Então ela sentiu uma mão quente, hesitante, pousando sobre a barriga dela com a delicadeza de quem toca algo sagrado. Yasmin prendeu a respiração. A mão não se moveu. Ficou ali, parada, como se ele estivesse esperando algo. Um sinal, um chute, uma prova de que o que crescia dentro dela era real. Eu não sei fazer isso. A voz de Magno era um sussurro quebrado. Eu não sei ser isso. Ele achava que ela estava dormindo. A confissão não era para ela. Era para o escuro, para o silêncio, para o filho que ele não planejou ter. Meu pai era um monstro. As palavras continuaram, arrancadas, doloridas. Eu jurei que nunca ia ter filhos. Nunca ia arriscar passar adiante o que ele me passou. A mão na barriga dela tremeu. E agora você existe. E eu não sei se vou te proteger ou te destruir. O silêncio voltou. A mão permaneceu. Yasmin sentiu algo quente escorrer pelo canto do olho. Uma lágrima que ela não permitiu virar soluço. Minutos depois, o peso saiu da cama. Os passos se afastaram. A porta fechou sem ruído. Ela abriu os olhos. O teto estava borrado. E pela primeira vez desde que chegou àquele prédio, Yasmin se perguntou se o monstro que a mantinha presa não era também uma vítima. As visitas noturnas se repetiram. Toda madrugada, entre 2 e 4 da manhã, Magno aparecia. Sempre achando que ela dormia. Sempre tocando a barriga com a mesma reverência hesitante. Às vezes falava. Às vezes, só ficava em silêncio. Yasmin nunca revelou que estava acordada. Aqueles momentos eram os únicos em que ela via o homem por trás do império. O menino que teve um pai monstruoso. O herdeiro que jurou quebrar o ciclo. O CEO que construiu muros tão altos que esqueceu como derrubá-los. Mas compaixão não apagava a realidade. Ela ainda era prisioneira. E prisioneiros precisam conhecer suas celas. O computador do loft era uma falha no sistema de segurança. Magno tinha pensado em tudo. Câmeras, enfermeiras, elevadores bloqueados. Mas o laptop na escrivaninha, deixado ali para que ela se distraísse com filmes, estava conectado à rede da Sales Capital. Provavelmente um descuido. Provavelmente subestimação. Yasmin esperou até a 1 da madrugada. A enfermeira do turno noturno sempre cochilava entre 00:30 e 2. Magno só aparecia depois das 2. 1 hora de janela era suficiente. Na primeira noite, ela só explorou pastas genéricas, relatórios públicos, nada que justificasse o risco. Na segunda noite, encontrou a pasta protegida por senha. Arquivo morto. Pessoal. Tentou datas óbvias. Aniversário dele. Data de fundação da empresa. Nada funcionou. Na terceira noite, tentou o próprio nome. Yasmin 2019. O ano em que se conheceram. A pasta abriu. O coração dela parou. Centenas de arquivos, documentos, fotos, relatórios de investigação. Tudo organizado em subpastas com nomes que faziam o sangue gelar. Herança Santos. Dívidas Otávio. Acidente. 2007. O ano em que os pais dela morreram. Yasmin clicou na pasta com dedos trêmulos. Os arquivos carregaram. Laudos, fotos do carro destruído, relatórios de perícia. E no meio de tudo, um documento que não deveria existir. Seguro invalidado. Fraude confirmada. Ela abriu. As primeiras linhas foram suficientes para fazer o mundo desmoronar. Análise forense confirma. Freios do veículo foram adulterados. Acidente provocado. Principais suspeitos. Beneficiários diretos do seguro e da herança. Beneficiários diretos, seu tio Otávio. E logo abaixo, uma anotação manuscrita digitalizada. Verificar conexão com Sales Capital. Empresa adquiriu ativos da família Santos 3 meses após o acidente. Yasmin sentiu a náusea voltar. Não era enjoo de gravidez, era horror. A porta do loft fez um ruído. Ela fechou tudo, apagou o histórico, voltou para a cama em silêncio.
Quando Magno entrou para a visita noturna, encontrou-a de olhos fechados, a respiração calma, o corpo imóvel. A mão dele pousou na barriga dela. E pela primeira vez, o toque não trouxe confusão, trouxe medo. Porque agora Yasmin tinha uma pergunta que não a deixaria dormir. O homem que tocava o filho deles com reverência era o mesmo que lucrou com a morte dos pais dela? E se fosse, o que isso fazia da criança que crescia dentro dela? Yasmin não dormiu. Ficou deitada na escuridão por horas, os olhos fixos no teto, a mente girando em espirais de horror. Cada vez que fechava os olhos, via os documentos, os laudos, a frase que mudava tudo: freios adulterados, acidente provocado. Seus pais não morreram em um acidente, foram assassinados, e a empresa de Magno comprou os destroços 3 meses depois. A náusea veio em ondas. Não era a gravidez dessa vez. Era o corpo reagindo à verdade que a mente se recusava a processar. Ela estava carregando o filho de um assassino. A manhã chegou cinzenta. Yasmin se arrastou até o banheiro antes que a enfermeira aparecesse. Trancou a porta. Ligou a água. E finalmente deixou o pânico escapar. Os soluços vieram violentos, silenciados pelo barulho do chuveiro. O corpo inteiro tremia. As mãos apertavam a pia, como se fosse a única coisa sólida no mundo. O reflexo no espelho era irreconhecível. Olhos inchados, pele pálida, o rosto de uma mulher que acabou de descobrir que dormiu com o demônio. E agora carregava a semente dele. Yasmin desceu os olhos para a barriga. Ainda plana, ainda sem sinais visíveis, mas lá dentro algo crescia. Algo que tinha metade do DNA de um homem que talvez, tivesse ordenado a morte dos pais dela. A mão dela subiu, pousou sobre o ventre. O toque deveria trazer conforto, conexão, o instinto maternal que os livros diziam que viria naturalmente. Não veio. Só veio medo. Os dias seguintes foram tortura disfarçada de rotina. Yasmin fingia normalidade. Comia quando mandavam. Dormia quando escurecia. Respondia às perguntas das enfermeiras com monossílabos educados. Mas por dentro, ela investigava. Cada noite, depois que a enfermeira cochilava, o laptop abria. Os arquivos da pasta Acidente 2007 eram vasculhados linha por linha. Cada documento, cada foto, cada relatório. A história se montava como um quebra-cabeça macabro. Dezembro de 2007. Uma estrada escura no interior de São Paulo. O carro dos pais dela perdeu o controle em uma curva. Capotou 3 vezes. Nenhum sobrevivente. A perícia inicial classificou como acidente. Pista molhada. Velocidade incompatível. Caso encerrado. Mas alguém reabriu. Os documentos de Magno incluíam uma segunda perícia, particular, contratada anos depois. Essa perícia encontrou o que a primeira ignorou: marcas de corte nos cabos de freio, adulteração proposital, homicídio disfarçado. E na lista de beneficiários, Otávio Santos, tio de Yasmin, herdeiro universal por procuração. Sales Capital, compradora dos ativos da família Santos por valor abaixo do mercado. 2 nomes, 2 suspeitos. Yasmin não sabia mais em quem acreditar. A mudança nela não passou despercebida. Magno notou no 3º dia. Os olhos dela desviavam quando ele entrava. O corpo tensionava quando ele se aproximava. As respostas eram monossilábicas, mecânicas, vazias. A mulher que o enfrentava com fogo tinha sido substituída por uma casca. Ele atribuiu a gravidez, hormônios, adaptação. O médico tinha avisado que mudanças de humor eram normais, mas algo não encaixava. O jeito como ela olhava para ele quando achava que ele não via. Não era raiva, não era ressentimento, era horror. A noite do 7º dia foi quando tudo explodiu. Magno entrou no loft às 8, como sempre. A enfermeira se retirou, como sempre. O silêncio tomou conta, como sempre. Yasmin estava sentada na cama, as mãos cruzadas sobre o ventre, os olhos fixos na parede. Ele parou no meio do quarto. Você não comeu direito hoje. Não era pergunta, era acusação, sem fome. Você precisa se alimentar. Eu sei. O tom era plano, morto.
O tipo de voz que pessoas usam quando estão guardando algo grande demais para caber em palavras. Magno franziu a testa. O que está acontecendo? Nada. Yasmin. Eu disse nada. Ele avançou. Os passos eram medidos, cuidadosos, como quem se aproxima de um animal acuado. Você mal olha para mim há dias, mal fala, mal come. Ele parou ao lado da cama. Se tem algo errado com a gravidez, não é a gravidez. A interrupção foi seca, cortante. Magno estudou o rosto dela, procurou pistas, encontrou muros. Então, o que é? Silêncio. Ele se sentou na beira da cama. Devagar. A mão subiu. Os dedos se estenderam na direção do rosto dela. O gesto que, nas últimas semanas, tinha se tornado rotina. O toque que ele disfarçava de verificação médica, mas que ambos sabiam ser outra coisa. Os dedos roçaram a bochecha dela. Yasmin recuou. Não um afastamento sutil. Um recuo físico, violento. O corpo inteiro se contraiu. As costas bateram na cabeceira. Os olhos arregalaram com algo que ele nunca tinha visto antes. Repulsa. Não me toca. As palavras saíram estranguladas. Magno congelou. O quê? Eu disse não me toca. Ela se encolheu contra a cabeceira. Os braços cruzaram sobre a barriga. Protetores, desesperados. Não chega perto de mim. Yasmin, o que... Você matou meus pais? O grito rasgou o silêncio do loft. Magno parou de respirar. O mundo parou junto. O quê? Os arquivos. As lágrimas vieram. Quentes, furiosas. Eu encontrei os arquivos. A perícia. Os freios adulterados. A sua empresa comprando tudo 3 meses depois. A cor sumiu do rosto dele. Você... Como você... Responde. Ela se levantou da cama. O corpo tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Você matou eles. Você mandou sabotar o carro para ficar com a herança deles. Yasmin, escuta. Responde. O segundo grito quebrou algo no ar. Magno ficou parado, imóvel. A expressão era ilegível. Os olhos escuros como Yasmin nunca tinha visto. Você leu os arquivos. A voz dele era baixa, controlada, perigosa, mas não leu todos. Eu li o suficiente. Você leu o que quis ver. Ele deu um passo à frente. Ela recuou. Você viu que a minha empresa comprou os ativos. Você não viu por quê. Não importa por quê. Importa sim. Mais um passo. Porque se você tivesse lido até o final, teria visto que eu comprei aqueles ativos para salvar, não para roubar. Yasmin encostou na parede. Não tinha mais para onde recuar. Mentira. Seu tio estava vendendo tudo por migalhas. Cada propriedade, cada ação, cada centavo que era seu por direito. Magno parou a 1 metro dela. Eu comprei para preservar. Guardei em uma conta que seria sua quando você fizesse 25 anos. A informação não fazia sentido. Não encaixava na narrativa que ela tinha construído. Então por que eu nunca soube? Porque seu tio descobriu antes. A mandíbula dele travou. E me deu o golpe antes que eu pudesse contar. Silêncio. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto de Yasmin. A respiração ainda era caótica. Mas algo na postura dela mudou. Dúvida. E os freios? A voz saiu fraca. Você sabia que foram adulterados? Eu descobri depois. Os olhos dele eram 2 chamas escuras. A segunda perícia fui eu quem pagou. Porque eu queria saber a verdade tanto quanto você quer agora. E a verdade é... Magno respirou fundo. A verdade é que seu tio é o único nome que aparece em todos os documentos. Beneficiário do seguro, executor do testamento, vendedor dos ativos. A frase pairou no ar. Pesada, sufocante, irreversível. Eu não matei seus pais, Yasmin. A voz dele rachou. Mas eu sei quem matou. E é o mesmo homem que está tentando te tirar de mim agora. Yasmin sentiu as pernas cederem. Deslizou pela parede até o chão. E chorou. Não de raiva. Não de alívio. De uma dor que não tinha nome. Porque se Magno estava dizendo a verdade, então o monstro que a criou era o mesmo que destruiu tudo o que ela amava. E se ele estava mentindo, então ela estava presa com o demônio. E não havia saída. O celular chegou escondido em uma caixa de vitaminas.
A enfermeira da manhã entregou sem suspeitar. Rotina de suplementos. Recomendação médica. Nada que justificasse uma segunda olhada. Yasmin abriu a caixa sozinha. Entre os frascos, um aparelho preto, pequeno, descartável. O tipo que criminosos usam em filmes e depois jogam no rio. O coração dela disparou. Uma mensagem piscava na tela. Minha sobrinha. Eu tenho provas de tudo. Ele matou seus pais. Eu posso te salvar. Ligue quando estiver sozinha. As mãos tremeram. Ela deveria ter jogado fora. Deveria ter contado para Magno. Deveria ter ignorado. Não fez nada disso. A primeira ligação aconteceu às 2 da madrugada. A enfermeira dormia. Magno ainda não tinha aparecido para a visita noturna. A janela de oportunidade era pequena. Yasmin discou. Yasmin? A voz de Otávio era a mesma de sempre. Doce. Paternal. O tom que a embalou durante 18 anos de mentiras. Graças a Deus você está viva. Tio... Escuta, meu anjo. Eu sei que ele encheu sua cabeça de mentiras. Mas eu tenho provas. Documentos que mostram tudo. Que provas? Transferências bancárias. Contratos de compra dos bens dos seus pais assinados antes do acidente. A voz dele baixou. Urgente. Desesperada. Ele planejou tudo, Yasmin. Sabia que eles iam morrer antes mesmo de acontecer. O sangue gelou. Isso não pode ser verdade. Eu vou te mandar tudo. Fotos, áudios. Você vai ver com os próprios olhos. Uma pausa. Mas você precisa sair daí. Ele é perigoso. Se descobrir que você sabe... A frase ficou no ar. Yasmin desligou com as mãos tremendo. Os arquivos chegaram ao longo dos dias seguintes. Fotos de documentos, contratos com assinaturas que pareciam de Magno, datas que batiam, valores que faziam sentido, e um áudio. A voz era distorcida, mas reconhecível. Os santos são um problema. Problema se resolve. Entendeu? Yasmin ouviu 15 vezes. Cada vez, o gelo no estômago crescia. Cada vez, a dúvida mordia mais fundo. Magno tinha mentido? As explicações dele eram só mais uma camada de manipulação? Quem era o verdadeiro monstro? O plano de fuga foi simples. Otávio mandou as instruções. Quarta-feira, 3 da manhã. A escada de emergência estaria desbloqueada. Ele tinha um homem dentro da segurança. Um carro esperaria na garagem do subsolo. 15 minutos e ela estaria livre. Livre. A palavra tinha gosto de mentira. Yasmin não sabia mais o que era liberdade. Não sabia mais o que era verdade. Só sabia que precisava de respostas que nenhum dos dois homens parecia disposto a dar. Na quarta-feira, às 2h55, ela saiu da cama. A enfermeira dormia. O loft estava em silêncio. O relógio no pulso, aquele maldito relógio, foi deixado sobre o criado mudo. Primeira vez em semanas que ela estava invisível. A porta da escada cedeu, como Otávio prometeu. Os degraus desceram intermináveis. 30 andares de concreto frio sob os pés descalços. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que alguém ouviria. A porta da garagem apareceu. Yasmin empurrou e congelou. Magno estava encostado no capô de um sedã preto, os braços cruzados, a expressão ilegível, os olhos fixos nela como 2 carvões em brasa. Indo a algum lugar? A voz era gelo. Yasmin recuou. As costas bateram na porta de metal. Como você... O relógio tem backup. Ele se desencostou do carro. Os passos ecoaram no concreto. Você achou mesmo que eu deixaria você sem rastreamento? O ar fugiu dos pulmões dela. Magno, seu tio ligou quantas vezes? Ele parou a 2 metros. 3, 4. Mandou fotos bonitas, áudios convincentes. Ela não respondeu. Não precisava. Ele é bom. Magno deu mais um passo. Passou a vida toda enganando. Enganou seus pais. Enganou você. Enganou a justiça. E você? A voz dela finalmente encontrou força. Você não me enganou? Eu prendi você. Eu humilhei você. Eu fiz coisas que vão me condenar pro resto da vida. Os olhos dele queimaram nos dela, mas eu nunca menti sobre quem eu era. Os documentos são falsos. Ele cortou,
fabricados. O áudio é montagem. As assinaturas são forjadas. Seu tio passou 5 anos construindo esse dossiê para usar quando precisasse. Por que eu deveria acreditar em você? Porque ele matou seus pais, Yasmin. A frase explodiu no silêncio da garagem. Ele sabotou os freios. Ele contratou o mecânico. Ele coletou o seguro. Magno avançou mais. O rosto dele estava a centímetros do dela agora. E quando eu tentei recuperar sua herança, ele me deu o golpe antes que eu pudesse provar qualquer coisa. As lágrimas vieram sem permissão. Por que você nunca me contou? Porque você era filha dele. A voz dele rachou. Criada por ele. Moldada por ele. Você acreditaria na palavra de um estranho contra o homem que te criou? Silêncio. A verdade doía mais que qualquer mentira. O carro que está esperando lá fora? Magno apontou para a rampa. Não é resgate. É sequestro. Seu tio quer você viva só até assinar uma procuração. Depois, ele não terminou. Não precisou. O som de pneus cantando cortou o ar. Tudo aconteceu em segundos. Um SUV preto desceu a rampa em alta velocidade. Faróis apagados. Motor rugindo. 3 homens armados saltaram antes que o veículo parasse completamente. Magno se moveu por instinto. O corpo dele colidiu com o de Yasmin. Empurrou-a para trás da coluna de concreto. Cobriu-a completamente. O primeiro disparo atingiu o sedã. O segundo estilhaçou o retrovisor. O terceiro passou a centímetros da cabeça de Magno. Fica atrás de mim. A ordem saiu rouca. Urgente. Não sai daí. Yasmin não conseguia respirar. O peso dele a esmagava contra o concreto. O cheiro de pólvora invadia o ar. O caos explodia ao redor, mas ela só conseguia processar uma coisa. Ele estava usando o próprio corpo como escudo. O homem que a prendeu, que a humilhou, que destruiu a vida dela. Estava disposto a morrer para protegê-la. Gritos, sirenes, o som de mais carros chegando. A segurança do prédio finalmente reagindo. Os capangas recuaram. O SUV cantou pneus na subida. Em 30 segundos a garagem estava em silêncio novamente. Silêncio e fumaça. Magno não se moveu. Ficou prensado contra ela. A respiração pesada. O coração batendo tão forte que Yasmin sentia através da camisa dele. Você está bem? A voz era rouca. Quebrada. O bebê... Você sentiu alguma coisa? Ela balançou a cabeça. As palavras não saíam. Ele se afastou 1 centímetro. Os olhos percorreram o corpo dela, procurando ferimentos, procurando sangue, procurando qualquer sinal de que tinha falhado. Magno. Eu devia ter contado antes. As mãos dele subiram para o rosto dela. Seguraram. Tremiam. Eu devia ter mostrado as provas. Devia ter confiado em você. Por que não confiou? Porque confiar é a única coisa que eu não sei fazer. As lágrimas dela se misturaram com as mãos dele. Meu tio, ele realmente matou seus pais, roubou sua herança e agora queria te usar uma última vez. O polegar dele limpou uma lágrima, mas acabou. A polícia está vindo, as provas vão ser entregues. Ele não vai tocar em você nunca mais. Yasmin desmoronou. Os joelhos cederam. O corpo todo cedeu. Magno a segurou antes que ela caísse. E ali, no chão frio de uma garagem que cheirava a pólvora e desespero, Yasmin finalmente entendeu. O homem que a manteve prisioneira era o mesmo que acabara de arriscar a própria vida por ela e pelo filho que crescia em seu ventre. O vilão da história era o único que nunca mentiu sobre ser monstro. E o tio que a criou com carinho era o demônio que destruiu tudo. Otávio foi preso às 6h43 da manhã. Yasmin assistiu pela janela do 30º andar. As viaturas cercaram o prédio comercial onde ele se escondia. Os policiais entraram. 15 minutos depois, um homem de cabelos grisalhos saiu algemado. O tio que a criou. O assassino dos pais dela. O monstro que ela chamou de família por 18 anos. A náusea veio. Não era a gravidez. Era a alma rejeitando 18 anos de mentiras. Aquelas mãos algemadas eram as mesmas que a ensinaram a andar. A mesma voz que cantava para ela dormir era a que ordenou a morte dos pais dela.
Yasmin levou a mão à boca. O estômago revirou. O corpo inteiro tremeu. Por um momento ela achou que ia desabar. Otávio ergueu os olhos antes de entrar na viatura. Por um segundo, um único segundo, pareceu olhar diretamente para ela, para o prédio, para a sobrinha que ele destruiu e tentou destruir de novo. Yasmin não desviou. Sustentou o olhar com o pouco que restava de força. A porta da viatura fechou. O carro desapareceu na Faria Lima. E Yasmin vomitou. Não comida, não bile. 18 anos de amor envenenado. As semanas seguintes foram um furacão de revelações. A polícia vasculhou tudo: contas bancárias, contratos, comunicações. Cada mentira que Otávio construiu em 2 décadas foi desmontada tijolo por tijolo. Os freios do carro dos pais de Yasmin tinham sido adulterados por um mecânico, que Otávio pagou em dinheiro vivo. O homem confessou em troca de redução de pena. Guardou recibos, guardou mensagens, guardou a prova que condenaria Otávio para sempre. As evidências contra Magno eram fabricações, documentos forjados, assinaturas falsificadas, áudios editados com tecnologia que um perito desmontou em 2 horas. E a herança? Existia. Cada centavo que Magno disse ter preservado estava em uma conta bloqueada, esperando, intocado. 2.300.000 reais que pertenciam a Yasmin desde os 10 anos de idade. A verdade era simples e brutal. O vilão nunca foi o homem que a prendeu no 30º andar. Foi o homem que a embalou para dormir durante a infância. Magno não apareceu por 3 dias. Depois do ataque na garagem, ele a levou de volta ao loft. Chamou médicos, garantiu que ela e o bebê estavam bem e desapareceu. Nenhuma visita noturna, nenhuma ordem, nenhum toque na barriga enquanto ela fingia dormir. Apenas silêncio. No 4º dia, Yasmin desceu. O elevador funcionava agora. Nenhuma restrição, nenhum bloqueio. As portas se abriram no andar da corretora, como se as últimas semanas não tivessem existido. Ela encontrou Magno no escritório, sentado atrás da mesa de vidro negro, os olhos fixos em um documento, as olheiras fundas como trincheiras, a barba por fazer sombreando o maxilar, o terno amassado, pela primeira vez desde que ela o conhecia. A aparência de um homem que descobriu que o império não valia nada. Você deveria estar descansando. A voz dele era rouca, destruída, sem o gelo de costume. Eu precisava te ver. Ele finalmente ergueu os olhos. O cansaço ali era mais do que físico. Era o peso de um homem que passou 3 dias enfrentando os próprios demônios, sozinho, sem armadura, sem o controle que sempre usou como escudo. Por quê? A pergunta saiu rasgada. Eu destruí sua vida, Yasmin. Te prendi, te humilhei. Te fiz acreditar que era minha propriedade. Você também me protegeu. Isso não apaga o resto. Não. Ela deu um passo à frente. Mas explica. Silêncio. Magno se levantou, contornou a mesa. Parou a 2 metros dela. A mesma distância que sempre mantinha quando tentava aparecer no controle. Mas não havia controle agora. Só havia verdade. Eu te amei. 2 palavras, 3 sílabas, o peso de 5 anos. Te amei há 5 anos, de um jeito que me destruiu por dentro. Ele engoliu em seco. E quando descobri sobre o golpe do seu tio, eu preferi acreditar que você era parte do plano. Era mais fácil. Te odiar era mais seguro do que admitir que eu tinha sido idiota o suficiente para me apaixonar. Eu não era o inimigo. Eu sei. A voz dele rachou. Sempre soube. Mas aceitar isso significava aceitar que eu destruí a única coisa boa que já aconteceu na minha vida. Yasmin deu mais um passo. Então por que me prendeu? Por que o contrato? Por que tudo isso? Porque eu sou covarde. A confissão veio crua, sem filtro, porque era mais fácil te ter como prisioneira do que arriscar te ter como igual. Se você estivesse presa por contrato, não poderia escolher ir embora. Ele parou, respirou. Se você não podia me deixar, eu não precisava ter medo de te perder. As lágrimas vieram, dela, dele, de algum lugar entre os dois. E se eu escolher ficar? Magno congelou. O quê? Se eu escolher ficar.
Yasmin parou na frente dele. A mão subiu. Tocou o rosto dele. A primeira vez que ela iniciava o contato. Não por contrato. Não por dívida. Por escolha. O que você faz? Ele não respondeu com palavras. Os joelhos dele cederam. Magnus Salles, o CEO que fazia impérios tremerem, se ajoelhou diante dela. Não apenas diante da mulher, diante do futuro, diante de tudo que ele tentou negar e não conseguiu. As mãos subiram, hesitantes, trêmulas. Encontraram a barriga dela, rodearam, protegeram. E então ele fez algo que Yasmin nunca esperou. Encostou o rosto no ventre dela, fechou os olhos e ficou parado, ouvindo. Não apenas um coração batendo, mas uma permissão silenciosa. Um pedido de recomeço que não cabia em palavras. Eu não mereço isso. O sussurro vibrou contra a pele dela através do tecido. Não mereço vocês. Yasmin afundou os dedos no cabelo dele. Provavelmente não. Ele ergueu os olhos, brilhantes, destroçados. Mas eu também não mereço mais mentiras, ela continuou. Mais jogos, mais contratos que me transformam em objeto. Acabou. A palavra saiu como juramento. Tudo isso acabou. Prova. Uma única palavra. Magnus se levantou, caminhou até a mesa, abriu a gaveta e tirou o documento que Yasmin conhecia bem. O contrato de ferro. As páginas que selaram o destino dela. As cláusulas que a transformaram em propriedade. A corrente de papel que aprendeu aquele andar. Ele voltou, segurou o documento com as duas mãos e rasgou. O som não foi suave, foi seco, alto, como o estalo de um osso voltando para o lugar depois de uma fratura. Magno não apenas rasgou o contrato, ele destruiu a barreira que o impedia de ser o homem que Yasmin merecia. Pedaço por pedaço, página por página, cada fragmento caindo no chão era uma corrente se partindo. O CEO implacável morrendo, o pai do filho dela nascendo. Os últimos pedaços caíram. O silêncio voltou. Eu não quero sua posse. A voz dele era rouca, mas firme. Eu quero você, livre, inteira, escolhendo ficar porque quer. Yasmin olhou para os destroços do contrato. Depois olhou para ele. Eu tenho condições. Quais? Sem segredos, sem controle obsessivo, sem me tratar como objeto quando você fica com medo. Fechado. Eu não terminei. Ela ergueu o queixo. Você vai fazer terapia. Porque o que você fez, o que nós dois passamos, não se resolve com um pedido de desculpas. Eu não sou uma vítima boba que perdoa tudo com um beijo. Eu sou uma mulher que sabe o próprio valor. Algo mudou nos olhos dele. Respeito. O que mais? Você vai me amar como eu mereço. Não como dono, como parceiro. Magno deu um passo à frente. Isso eu já faço, então prova. Ele a beijou. Não foi o beijo de possessão da noite da tempestade. Não foi reivindicação. Não foi fome desesperada de quem quer marcar território. Foi silencioso, profundo. O tipo de beijo que não exige nada, apenas oferece. Os lábios dele tocaram os dela como um pedido de perdão que palavras não conseguiam expressar. Devagar, sem pressa, sem o fogo que consumia e deixava cinzas. Dessa vez, o fogo aquecia. Quando se separaram, Yasmin encostou a testa na dele. Eu ainda tenho raiva de você. Eu sei. Vai demorar para eu confiar. Eu sei. E se você me machucar de novo, você vai embora. Ele completou. E eu vou deixar. Porque dessa vez você é livre. Para ficar, para ir, para ser o que quiser ser. Ela fechou os olhos. A mão dele desceu para a barriga de novo. Pousou com reverência, com medo, com esperança. E esse aqui, a voz dele tremeu. Vai me dar uma chance de ser melhor do que o meu pai foi. Yasmin cobriu a mão dele com a sua. Sentiu o calor. A promessa. O futuro que nenhum dos dois planejou, mas que agora era a única coisa que importava. Nós vamos descobrir juntos. Magno a puxou para perto. O abraço não era de posse, era de proteção. Do lado de fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Carros buzinavam, pessoas corriam,
O mundo girava indiferente ao que acontecia naquele escritório. Mas ali dentro, duas pessoas quebradas começavam a reconstruir. Não era um final de conto de fadas. Era melhor. Era real. E era deles. Se essa história fez seu coração acelerar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder o nosso próximo romance. Ele destruiu a vida dela só para possuí-la. Mas no final foi ele quem se ajoelhou. E ela quem decidiu ficar.